Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando para avisar que logo mais à noite vamos ter a nossa live com a Maria Vitória Tavares, psicóloga. Falaremos a respeito das nossas responsabilidades, mas também vamos comemorar o Dia do Psicólogo, né? Que é comemorado hoje e é um dia assim tão interessante na medida em que Deus nos oferece a oportunidade de nos conhecermos mais profundamente e coloca na vida da gente o psicólogo, que é aquele que nos ajuda nesse processo de autoconhecimento. É aquele que vai nos estudar, né, e nos auxiliar a nos conhecermos. Como é interessante isso, né? Eu adoro pensar como funciona a cabeça das pessoas. Isso é a coisa que mais me fascina na profissão. Como o outro entende as suas emoções, como ele reage às suas emoções, como ele entende as coisas que acontecem à sua volta. E como isso para mim é fascinante, né? Eu acho isso uma coisa assim, apaixonante mesmo, né? Conhecer o outro, conhecer a história do outro, conhecer como ele se relaciona com o mundo à sua volta, né? Isso para mim é fantástico. Mas voltando aqui para o nosso vídeo de hoje, então não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de compartilhar este vídeo, de deixar seus comentários. Eles são sempre muito importantes para mim, ainda mais para alguém que adora conhecer a cabeça do outro, né? Por aí vocês vão entendendo para mim o quão importante é saber como vocês pensam, o que vocês pensam a respeito das coisas, dos assuntos que eu trago aqui no nosso canal. Além disso, participem então da nossa live hoje à noite, com perguntas, comentários, vai ser um papo muito gostoso. E eu separei para hoje um tema que estava rondando a minha cabeça esses dias, que é confiança. Vocês já repararam como as crianças se entregam de uma forma extremamente confiante para quem cuida delas? Vocês já repararam isso? Né? É muito interessante quando você vê uma criança se relacionando com um adulto, não importa se é pai, mãe ou se é qualquer outro adulto que esteja naquele momento cuidando desta criança. A confiança com a qual ela se entrega a esse abraço, a essa brincadeira, né? As coisas que esse adulto diz para ela, né? E aí ela vai formando as suas crenças e vai também vai nos ensinando, né? Como ela confia nesse adulto. Quando eu me deparei com isso alguns anos atrás, eu fiquei realmente impressionada. Falei, nossa, que coisa fascinante, porque à medida que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo esta confiança no outro e a gente começa a criar uma desconfiança, né? Seja porque se sentiu enganado, traído, ou tenha lá o nome que for, né? Mas também, né, pelas circunstâncias, né? A gente acaba sendo enganado às vezes, a gente acaba não acreditando naquela pessoa, a pessoa também às vezes se comporta de uma forma que
não merece a nossa confiança. Então a gente começa a desenvolver uma certa desconfiança em relação ao outro, em relação ao trabalho dele, em relação àquilo que ele fala, né? Em relação àquilo que ele se comporta, não, como ele se comporta. E a criança não tem esse filtro, né? Ela ainda está totalmente envolvida nessa confiança. E então, assim, eu queria deixar isso como um pensamento, como uma reflexão nesse sentido, né? Até que ponto a gente consegue, nas nossas relações, sejam elas em que nível for, até que ponto a gente consegue confiar no outro, tal qual uma criança, e até que ponto a gente acaba desconfiando de tudo e de todos, né? A gente se torna uma pessoa eventualmente cética, não sei, né? Mas aquela pessoa que sofreu às vezes tanta decepção, sofreu tanta traição, derrota, enfim, tenha lá o nome que for. Vocês já perceberam que eu não sou muito de rotular as coisas ou as pessoas, né? Mas, enfim, né, o quanto isso nos afeta, né? A questão maior aqui é essa: o quanto isso nos afeta, seja a gente confia demais e às vezes acaba se decepcionando, sofrendo por isso, né? Leva uma queda. Outras vezes a gente acaba ficando desconfiado demais e isso também repercute de alguma forma em nossa vida, né? Então, a reflexão é nesse sentido, né? Vamos encontrar aí talvez um meio termo, né? Alguma coisa nem tanto lá, nem tanto cá, nem tanto uma confiança cega e nem tanto uma desconfiança totalmente desvairada, digamos assim, e de modo que a gente consiga aprender quando sofre uma decepção, uma traição, ou seja lá o nome que for, e ao mesmo tempo que a gente se recomponha, né, desse baque, mas ao mesmo tempo que a gente também não seja, digamos, paranoico de tanto desconfiar de tudo e de todos, né? Eu acho que o meio termo aí cai bem, né? Às vezes a gente vai errar, às vezes a gente vai acertar, mas o importante é que a gente está sempre aprendendo, né? Aprendendo em relação às coisas, em relação às pessoas. Isso eu acho que é muito importante. E saber distinguir em quem a gente pode confiar e em quem a gente não pode confiar, né? Olha aí, tem uma dica bem legal aí, hein? Então, não é aquela confiança cega, mas também não é aquela desconfiança arraigada, assim, geral, né? Generalizada. Mas principalmente discernir em quem a gente pode confiar e em quem a gente não pode confiar. Pessoal, um ótimo dia dos psicólogos para vocês e não esqueçam, logo mais à noite, então, a gente tem um encontro marcado na nossa live, ok? Até lá, tchau, tchau!